Qual que é a sua avaliação em cima disso? Houve algum acordo do tipo, olha, a gente libera o Bolsonaro aqui, o Eduardo, e um outro caso nosso vai ser liberado? Uma coisa meio que um acordo entre grupos dentro do Conselho de Ética, ou foi uma coisa para beneficiar o Eduardo e acabou? Não, não. Desde algum tempo eu venho ouvindo essa ideia, vamos ter um festival de representações, o cara vai para a tribuna, numa comissão, fala alguma coisa mais forte, aí já se representa tanto o PSOL e o PT representando contra a turma lá da extrema-direita, quanto o PL, sobretudo, representando contra nós. Então, tinha essa conversa, vamos maneirar, fazer um alerta, quem sabe dar um cartão amarelo. Agora não está acontecendo nem isso, é tudo direto para o arquivo, todos os casos estão sendo examinados em bloco, assim, não que cada um é examinado de per si, mas há uma postura de mandar tudo para o arquivo. Não é um acordo, eu não diria que ele é combinado, explícito, mas há um acordão tácito. Eu me surpreendi, sinceramente, com o voto da Jaque Rocha, do PT, que representa o PT lá, pelo arquivamento do caso do Bolsonaro, que eu acho que tem um grau diferente. Eu tenho sempre dito, tem que olhar cada caso. Quando no final da votação do marco temporal, essa definição criminosa contra os povos indígenas, houve uma série de parlamentares gritando assassinos, assassinos, isso representou uma série de ações pela cassação de mandato de 6 parlamentares, é, por coincidência, todas mulheres. É, mas, no caso do Eduardo Bolsonaro, no mínimo, uma advertência, uma chamada para ele se explicar, era necessário, ao meu juízo, mas ele simplesmente desprezou, embora a advogada hoje, Karina Cufa, tenha dito que não representava nada disso, desprezo ao conselho, ele queria muito vir, se quisesse muito vir, viria. Mas acordão tácito, talvez, aquele negócio vai meio por uma espécie de efeito cascata. Já que estão liberando uns, vamos liberar outros. Agora, é curioso, no votação, na votação do caso da Érica Cocai e da Talíria Petroni, Talíria do PSOL e a Érica do PT, deputadas combativas, dignas, pela mesma coisa. Chamaram de assassinos quem votou a favor do marco temporal e a votação não foi 12-1, não, foi 9-5, o que representa. Então, eu vi lá do PL, a exceção do Cabo Gilberto, que sempre disse que achava que devia arquivar tudo e a gente começar do zero, e ele foi coerente com essa sua opinião, manifesta, mas os outros do PL e um do PP votaram para a continuação do processo. É só disso que estava se tratando. Ainda assim, Deputado, todos foram para o Ivo. Pois não. sobre o Conselho de Ética, né, ele tem sido acionado várias vezes e muitas vezes não anda, né, quer dizer, não são punidos, pelo menos a impressão que eu tenho aqui de fora. Qual que é a serventia, não é? Já que muitos deputados, parlamentares, claramente quebram ali o decoro, né, fazem alguma atitude que é condenável, muitas vezes contra aquilo que está ali no regimento e não são devidamente punidos. Para que serve hoje o Conselho de Ética? Tem gente que fala que é mais um conselho de estética e decoração do que ética e decoro. E, mas, de fato, eu acho que há no colegiado um intuito de apreciar casos graves. É bom lembrar que até aqui, ao contrário de outras épocas em que eu fui deputado, não há nenhum caso de corrupção, de malversação de recursos públicos. Não é que não exista entre os deputados e senadores, no Congresso Nacional, nos parlamentos em geral, mas nenhum foi apontado assim, não há nenhum escândalo desse tipo. De roubalheira, o que há é de ofensa moral, o que há é de xingamento. Todos os casos que chegaram ao Conselho, são 22. Há alguns mais graves, outros menos graves. Quem olha o Código de Ética e Decoro Parlamentar vai ver que ele não fala só de corrupção,
de desvio de verba pública, abuso de prerrogativa, desrespeito e tal. Então, eu não diria ainda que há um ambiente de pizza geral, de não aprofundar nada. Até aqui o que se quis é dar um freio de arrumação para parar esse baixo nível do debate, que está mais em cima de xingamentos, de lacrações, muito próprio do tempo, né? De adjetivação e não de argumentação oposta substantiva. O parlamento é o espaço do dissenso. As ideias, projetos, propostas têm que brigar muito. Mas se você parte para canalha aqui, safado ali, é baixaria. Então, eu entendo que novos casos a serem examinados já vão estar num patamar de mais exigência do Conselho. Eu espero que assim seja. Eu considerava a representação contra Eduardo Bolsonaro mais substantiva, com mais conteúdo. Agora, o que o Conselho decidiu é sequer fazer uma advertência, quer dizer, normalizar esses procedimentos agressivíssimos, violentos, com ameaça de desforço físico, com ameaça, vou te meter a mão na sua cara. Isso não podia ir para o arquivo. Chico, tem uma coisa, a gente está terminando, o nosso tempo está esgotando, mas tem um ponto, você tocou naquele ponto das mulheres, né? E a gente tem visto na Câmara dos Deputados, principalmente na CPI do MST, a gente tem visto transfobia, a gente tem visto homofobia, a gente tem visto muito machismo. Na CPI do MST tivemos muita coisa em cima da Sâmia Bonfim, da deputada Sâmia Bonfim, sua correligionária. Isso não. E ao mesmo tempo a gente não vê o Conselho de Ética apreciando esse tipo de coisa, né? Que é grave. Né? Existe também, na sua avaliação, existe um acordo de silêncio tácito para que homotransfobia, machismo, racismo, essas coisas sejam também consideradas como coisas menores? Sim, eu entendo que no próprio caso do Nicolas Ferreira, o que ele praticou lá, e eu falei isso no Conselho, e votei pela continuidade da representação contra ele, em desfavor dele. Ele botou uma peruca, sacaneou as mulheres trans, ele debochou, ele não ofendeu as duas deputadas trans que temos aqui na Câmara, começando a afirmar e presentificar no parlamento essa expressão significativa na sociedade brasileira. Então, ele atingiu todo um segmento, ficou por isso mesmo, foi para o arquivo, e ele, ao contrário de outros, sequer fez uma autocrítica. Ele falou, não, normal, é o jeito, é a linguagem dos tempos e tal. Então, assim, olha, vamos falar a verdade, tem uma maioria aqui que está muito inoculada pelo germe secular histórico do machismo, maioria dos deputados. Eu tenho elementos de machismo na minha formação que busco combater permanentemente. Fui alertado ao longo da vida, felizmente, para esses aspectos. A homofobia também é muito presente, a lesbofobia, enfim, vai por aí, a transfobia, tem o racismo. É claro que, em função da afirmação desses movimentos que eu diria não são mais do que identidade, são pela dignidade humana, é claro que isso inibe essas manifestações mais explícitas, mas elas acontecem. E, nesse caso do Nicolas, foi denunciado, mas o Conselho também optou por arquivar. Eu acho que não se dá ainda o devido valor, o devido peso a essas manifestações para combatê-las, para contê-las. Eu sempre chamo os colegas a reflexão, coloque-se no lugar de um negro, de uma mulher, você lembrou bem, a Sâmia, as mulheres em geral são muito desmerecidas aqui. Eu lembro que quando mulher assumia a presidência interina da Câmara dos Deputados, em outras legislaturas, e até agora, quando a Maria do Rosário está dirigindo, a interferência lá de baixo do plenário, o uso do microfone para atropelar quem preside os trabalhos, quando é mulher, é muito maior do que quando tem um homem presidindo. Então, isso está
Subjacência, sabe, a ideologia, na verdade, ela nem sempre é aparente, é visível, ela se esconde em subtextos, em gestos, em posturas até físicas, em desdém, e às vezes em atos concretos, palavras, às vezes até votos. Agora está se propugnando aí por um projeto de lei que proíba o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que o Supremo já autorizou desde 2011, se não me engano, está prosperando esse projeto aqui na Comissão de Previdência, Família. Então, tem gente que vai lá e argumenta, dizendo que é antinatural o casamento ou a união civil de pessoas do mesmo sexo, para você ver o grau de retrocesso, de negacionismo que a gente tem na sociedade e que o parlamento muitas vezes expressa. O Conselho de Ética não se mostrou até agora atento a isso como deveria, mas vamos dar o benefício da dúvida, porque o Conselho de Ética é necessário, é importante. Cada partido que representa deve ter muito critério ao representar, não para fazer parte da mera disputa política. Ah, você representa daqui, eu te represento de lá. Isso a gente faz no plenário, nas comissões, no debate. Espaço do dissenso e do choque de opiniões, de projetos, de ideias. Sem isso não há parlamento democrático. Agora, o Conselho de Ética é para examinar os casos extremos onde o decoro vai para o espaço, onde a ética do respeito da dignidade humana é esquecida. Aí o deputado tem que ser, não é só cassado, não. Caçar mandato é uma coisa muito séria. Mesmo que o sistema eleitoral, que querem piorar agora, aliás, seja muito distorcido. Ainda assim, a pessoa veio com votos para cá, populares. Então tem que ser muito respeitada. Há casos extremos em quem perdeu o mandato, sim, mas existe a advertência, a suspensão. Agora, não ter nada é muito ruim, é quase que autorizar. Continuem na estupidez, Tá na certo. falta de argumentos, que não acontece nada. É isso. Deputado Chico Alencar, obrigado pela entrevista hoje. Um abraço, boa noite para o senhor. Muito obrigado. Longa noite.